Vocês abram o microfone de vocês e me interrompam sempre que surgir dúvida, por favor. Interrompendo repetições, tá? É disso que eu vou falar hoje. Ou agora. Interrompendo repetições. Tá? O conteúdo ainda é repetições, claro. É o while, certo? Só que é uma outra abordagem para o while. Ela é especialmente útil para fazer validação de dados. O Fábio perguntou antes no grupo lá, não cheguei a responder, no nosso grupo do Telegram. O Fábio perguntou, mas o que é validação de dados? Validação de dados, quando eu estou falando de validação de dados, eu estou me referindo, em relação ao conteúdo que nós estamos vendo agora, de uma repetição, um while, que fica repetindo até que o dado digitado, o input, aquilo que foi digitado seja válido, tá? Então, ele fica repetindo enquanto é inválido. Enquanto não é válido, ele fica repetindo. E quando finalmente o usuário digitar um valor que seja válido, que seja permitido para o que está sendo digitado, aí o while para e vai para o passo seguinte, que talvez seja digitar um outro valor, uma outra informação, que talvez também será validada. Vai ter o seu próprio while para validar essa outra informação seguinte, tá? Até que tenha digitado todas as informações e todas estejam válidas. Aí, por fim, o programa faz o que tem que fazer com essas informações digitadas e validadas. Tá? Validação é isso, uma repetição e repete enquanto o dado não é válido e para quando o dado, a informação digitada for válida. É disso que eu estou falando quando eu falo de validação de dados no contexto aqui de repetições, que é o que a gente está aprendendo. Uma repetição que repete até que seja válida. E aí, interrompendo repetições, o que eu vou falar agora ele é especialmente útil para fazer validação de dados. Não somente isso, mas é bem útil para fazer validação de dados. A gente pode fazer uma validação, uma repetição, melhor ainda do que a gente vinha fazendo, utilizando essa interrupção aí de repetições. Deixa eu ver que exemplo o livro dá, vamos ver se pode ser útil para nós. O exemplo que o livro fala em relação a isso é o seguinte: digite um número. Ah, que legal! Já fala de soma também, então duas coisas que a gente veremos juntas. É uma repetição que fica repetindo eternamente, infinitamente, e pedindo para o usuário digitar um número inteiro. E aí diz assim, digite um número a somar, ou para somar, né? Ou zero para sair. Esse é a mensagem do input. Digite um número a somar ou zero para sair. Então essa repetição vai ficar pedindo para digitar, e tudo que a gente digita vai sendo somado numa soma, num somatório. E vai digitando. Aí quando tu cansar de digitar, diz, já digitei número suficiente, essa soma aí já está bem grande, quero parar, cansei. Aí, no próximo input, tu vai digitar zero para sair. Quando tu digitar zero para sair, a gente vai testar o que foi digitado, porque se for zero, a gente quer sair, quer interromper a repetição, não quer pedir para a pessoa digitar um novo número, tá? O zero é, digamos, o comando para sair. Então a gente faz um if que testa se o que foi digitado é zero, e se for zero, a gente interrompe a repetição para ela. E é esse o exemplo que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? É um somatório de diversos valores digitados que será interrompido quando digitarmos zero. Um bom exemplo. Vou criar aqui a variável s igual a zero, é a nossa soma, tá bom? Poderia chamar de soma, também, um nome bom também, soma, eu acho até melhor do que s. Enquanto a gente puder evitar de ficar usando letras, né? Melhor usar palavras. E aí faz uma repetição, olha só essa repetição aqui. Olhem só isso. While, diferente do que a gente fez até agora. While, true. Bem no finalzinho da aula passada, bem corrido, eu falei, existe isso, né? Mas não expliquei mais detalhes. Falei, existe isso. Que é isso aí que eu estou mostrando agora. While true. Esse true aqui é a condição do nosso while. E a gente já aprendeu que
a condição de um while, assim como a condição de um if, esse teste que é realizado naquele momento ali, é uma expressão que retornará ou verdadeiro ou falso. Mas se eu pego e escrevo aqui true, o resultado dessa expressão aqui, true, jamais será outro que não ele próprio. True. Sempre será verdadeiro. A condição dessa while aqui é verdadeira sempre e para sempre. Escrito dessa maneira, isso significa que isso aí é um loop infinito, uma repetição infinita, ou um while que repete infinitamente. Tá? Repete para sempre, porque nós forçamos ela a repetir para sempre, colocando uma condição que jamais será falsa. True nunca vai ser falso. Tá? Então esse while repete para sempre. E aí aqui dentro do while, eu tô digitando exatamente como consta no livro, com os mesmos nomes de variáveis. Aqui dentro do while, a gente tem o v de valor igual a uma entrada de dados de número inteiro, int, input, digite um número a somar ou zero para sair, é o que diz ali. Vou botar isso. Digite um número a somar ou zero para sair. Tá? Esse zero aí aparece com um risquinho no meio por causa da fonte que eu selecionei para exibir o meu código-fonte. Lá nas configurações de fonte do Idle, eu já falei sobre fonte em aulas passadas, né? A fonte Iosevica é a que eu uso, mas tem várias fontes boas para programação. A do Windows padrão é a Courier New, que é boa também, tá? Mas vocês podem pesquisar na internet por fontes para programação. Tem algumas clássicas aí. Tem uma da Adobe que é Source Pro, alguma coisa assim. Source Code Pro, que é boa também. Bom, tem várias fontes utilizadas para programação. O importante é que ela tem que ser uma fonte monoespaçada. Todos os caracteres, inclusive o espaço branco, tem que ter a mesma largura. Não pode ser uma fonte que não seja monoespaçada. Se não for, aí vai ficar bugado o código. Não usem, não troquem de fonte, aliás, se vocês não sabem se estão colocando uma fonte que é monoespaçada ou não. Só usem uma fonte que vocês sabem que é monoespaçada. A Courier New é no Windows. Bom, fiz um input e eu quero pegar esse valor aí, que foi digitado, e somar na soma. S é a minha soma. Então, sempre que eu digito um valor, eu quero pegar e colocar dentro do S, então, mais, igual, o V que foi digitado. Digitou um valor, pega o valor digitado, V, bota dentro de soma. Soma que iniciou em 0 vai crescer. Tá? Se eu digitei aqui um valor que é 10, esse 10 vai ser somado dentro de S, e o S vai deixar de ser 0 e vai virar 10. Esse código, do jeito que ele está aí agora, ele realmente é um loop infinito, jamais vai parar, nem tem como parar, mesmo que eu digite 0, não vai parar. Tá? Se eu executar isso aí, eu vou ficar fazendo input, eu nunca vou nem ver o resultado. Aliás, nem tem resultado, né? O resultado eu teria que colocar aqui fora, print, a soma dos... Não olhei no enunciado lá como é que tá, mas a soma dos valores digitados é... E aqui vou botar a variável s de soma, e vou transformar isso em uma f-string, colocando f aqui na frente. Pronto. Fiz uma frase para imprimir a soma. Lá no livro ele só fez print s, tá? Mas como eu disse para vocês, nunca façam print de um número qualquer, ou um valor qualquer, sem dizer o que ele é. Não façam, não é bom. Sempre identifiquem o que é. Nem que seja assim, a soma dos pontos e o valor. Tá? Para dizer que é uma soma. Esse código que está aí, mesmo que eu tenha colocado esse print aqui, fora do while, para que esse print seja executado quando o while terminar, do jeito que está aqui, esse print jamais, nunca será executado, porque ele vai entrar no while, porque é true, e jamais vai sair.
vai ficar repetindo, 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 nunca vai chegar nesse print. Esse código não é válido, isso aí é um algoritmo inválido, porque os algoritmos válidos, eles têm que ter fim, e esse aí não tem. Ele é infinito, não termina nunca. É um erro, um código errado, bugado, tá? Repete para sempre. A gente tem que fazer uma coisa para parar, e é isso que eu vou mostrar agora, uma coisa que a gente não viu ainda, que é como interromper o while. A gente dá um comando e ele imediatamente para, tá? Termina. E o input diz assim, ó, digite um número a somar ou zero para sair. Então, quando eu digitar zero, eu quero sair. Sair. Zero serve para sair. Vamos testar o que foi digitado. Se for zero, saímos, tá? Então, digitei e para testar, a gente faz o if. If, v, que é o valor que foi digitado. Se ele for igual, idêntico a zero, o v é zero? É. O que eu quero fazer? Sair. Como é que sai? Como é que interrompe uma repetição? O comando é break, tá? Break. Vocês são novos demais para ter visto propaganda do Kit Kat dizendo have a break, have a Kit Kat. O chocolate é gostoso, vocês devem conhecer, espero que sim, porque é muito bom. Só não é barato, mas é gostoso. O chocolatinho Kit Kat. E a propaganda do Kit Kat lá tem uns panda dançando, se amando, fazendo umas graças. E o cara diz isso, have a break, have a Kit Kat. O que é o break? O break é parar. E no contexto da propaganda lá, have a break é dar um descanso. Para um pouquinho para relaxar, para se divertir. Dá uma paradinha, faz uma pausa. Né? E quebra o teu cotidiano. Mas no contexto aqui da repetição, o break é isso, tá? É quebrar a repetição, interromper a repetição. Há tempos atrás, eu não sei, acho que hoje não se usa mais, eu não manjo muito de carro, não entendo muito. Mas há um tempo atrás, se usava o termo freio, chamava de break. Aperta o break. O break é isso aqui. Olha o break aí. Break, parar, freio. O break é o break de parar mesmo, tá? O freio. E o nosso break aí dentro do while vai interromper. E aí como é que funciona, tá? Se dentro do while, em algum momento, qualquer que seja, essa linha for executada, quando o Python executa essa linha aqui que tem o break, ele imediatamente interrompe o laço de repetição no qual ele está dentro. O mais imediato, o mais próximo, tá? Porque pode ter repetição dentro de repetição, dentro de repetição. Aí, se tiver um break, qual que ela está interrompendo? Aquele estiver mais perto. A última repetição na qual ele entrou. Então, a última repetição nesse código aqui que entrou é a única que existe. Esse while. Ele entrou aqui. Quando ele executar esse break, é esse while que será interrompido. E ele interrompe imediatamente. Não quer dizer simplesmente que ele não vai voltar para o while quando chegar no final. Quer dizer assim, ó, quando executa o break, ele sai na hora de dentro do while e vai para a primeira linha que estiver fora do while, que é o nosso print aqui. Tá? Executou aqui, imediatamente saiu do while e vai para a primeira linha que existir fora do while. Se existir alguma, se não existir nenhuma linha fora do while, aí acabou o programa. Se liguem no negócio aí, não sei se vocês estão digitando comigo, vocês estão me acompanhando, e se estão fazendo no idle mesmo, ou já estão lá no site. Se eu apertar Enter agora aqui, olha só o que vai acontecer. Eu tô aqui na linha do break, tá? Ó, aqui nessa linha. E aí, o cursor do teclado, ele tá ali, logo depois do break, piscando. Se eu apertar Enter agora, Enter, olha para onde é que ele vai ir. Ele veio aqui para baixo do if, ó. Pra cá. Aqui. De novo. Tô no break, aperto Enter. Veio para cá. Por que ele veio para cá e não para cá? Tá? Por que ele colocou aqui? Não consigo desenhar com zoom. Aqui.
Por que ele veio para cá e não para cá? Normalmente, quando a gente tem um if, dá enter, ó, ele coloca já os 4 espaços. Se eu tiver um print aqui e der um enter, é para cá que ele veio, tá? Aqui. Aqui. Aqui que ele tá. Por que depois do break ele foi lá para fora do if? Porque é o seguinte, ó, como eu falei para vocês. Já bagunçou aqui no código. Isso. Entra de novo depois do break, ó, lá para fora do if. Por que ele foi para lá? Porque se tivesse o idle já sabe disso. Se tivesse uma linha qualquer aqui, print, qualquer coisa aqui, que estivesse depois do break, ela jamais será executada, porque o break interrompe o while. Ele sai imediatamente do while. Então não faz sentido botar nada depois dele. Eu posso até escrever aqui, ó, o que eu quiser. Essa linha jamais será executada. Jamais, nunca. Porque o lugar que ela está é o código executando linha após linha, ele nunca vai passar por aqui. Porque se der verdadeiro, que o valor digitado é mesmo zero, ele vai entrar dentro do if e vai fazer o break. Se ele fizer o break, pum, pulou para fora do while na hora. Nunca vai executar essa linha aqui. Jamais. Então, quando vocês escreverem código utilizando break, vocês têm que ter o cuidado de não colocar o break no lugar errado, que vai impedir que a repetição funcione adequadamente. Vocês não querem executar break num momento inesperado, inadequado, tá? Você tem que pensar quando vocês querem que o break seja executado e criar uma condição para isso. Nesse exemplo, a condição é quando alguém digitar zero. Digitou zero, é a hora de fazer break e parar. Então essa linha aqui ela não deve existir. Não deve estar depois do break. Eu só vou deixar ela aí para fins didáticos, tá? E ficar bem óbvio. O que mais que eu posso dizer sobre o break e o while true? Vamos testar esse programa para ver ele rodando. Ctrl S para salvar, eu não salvei ainda. Deixa eu botar a data já. Ampliando petições, hoje é dia 11/12 de 2020. Ctrl S. Caramba, velho, tá acabando já, tem mais uma semana de aula. Eu tenho que postar a tarefa de while para vocês, né? Pelo menos uma tarefa de while para vocês fazerem em relação a esse módulo. No mínimo uma. Uh, 2020. Remoto. Meu senhor, eu tô com muita coisa acumulada. Tô pensando aqui. Minha cabeça chega a doer. Socorro. Como de costume, 2020, o mês 12, o dia 11, hífen interrompendo repetições.py. Tá, eu vou botar aqui um hífen 01, porque é o primeiro, talvez a gente faça outros. F5 para executar. Vai abrir o Python Shell, tá aí. Digite um número a somar ou zero para sair. Quero somar o 5. Digite um número para somar ou zero para sair. Quero somar o 10. Digite um número para somar. Quero digitar o 15. Digite outro número. Vou botar 0. Quero parar. 0. A soma dos valores digitados é 30. 5 mais 10, 15. 15 mais 15, 30. Tá aí o nosso programa. Tá o resultado dele.
Notem que eu digitei 0 no input, ele fez o teste, viu que o valor era 0, fez o break e saiu do while. Aquele print que eu deixei ali, essa linha jamais será executada, de fato, ela não foi executada. Ela não vai ser executada. Quando ele faz o break, ele sai do while e faz o print final. A soma dos valores digitados é tanto. E, bom, agora que vocês já tinham visto a condição de while criando uma condição, se o número é maior ou não, se ele é igual a alguma coisa ou diferente de alguma coisa, criando uma expressão lógica que retornava true ou false, e agora vocês viram como utilizar o while true e fazer um if lá dentro para parar ou não, e como que vocês vão fazer para decidir, preste atenção nisso, como que vocês vão fazer para decidir quando utilizar o while com uma condição, com uma expressão que retorne true ou false, e quando vocês vão utilizar o while true. Como vocês fazem para saber quando devem utilizar ou um ou o outro? Sigam esse critério que eu vou dizer para vocês, tá? Utilizem o while true somente quando vocês não têm como saber quantas vezes essa repetição vai ocorrer. Se vocês não sabem se essa repetição vai ocorrer uma vez, ou 10 vezes, ou 100 vezes, ou 1000, aí sim, talvez caiba utilizar o while true e lá dentro da repetição vocês fazem um teste para ver se é hora de parar ou se deve continuar e não parar, né? Continuar repetindo. O teste, no caso, a gente não faz ideia de quantas vezes vai repetir, o teste pode acontecer daí dentro do while, para saber se continua ou não. Tá? Agora, se vocês sabem que vocês querem repetir por um número determinado de vezes, eu quero que repita 300 vezes, quero que repita 5.000 vezes, eu quero que a repetição ocorra pela quantidade de elementos que eu tenho num banco de dados, ou eu quero que repita pela quantidade de linhas que eu tenho num arquivo, quero que repita pela quantidade de alunos que eu tenho numa turma. Aí vocês sabem quantas vezes vai repetir, e nesse caso, provavelmente vocês não querem utilizar o while true, e sim criar uma condição que vai observar se vocês já chegaram no limite e deve parar, porque a condição daí vai ser falsa. Tem outros casos que daí não, talvez não caiam bem nessa regra do que eu falei, tá? Que não envolve exatamente a quantidade de vezes que vai repetir e que também não deve utilizar o while true, ou que fica melhor não utilizar. Ou talvez tenha alguns casos que não é indiferente, dá para usar um ou o outro. Tá? Mas se vocês têm um contador que tá aumentando em direção a um limite, esse caso com certeza vocês não usem o while true. Tá? Usem um contador que vai ser testado aqui na condição para ver se ele já chegou no limite ou não. Aquele caso lá do país, lembram aquele programa do país que os dois iam aumentando e um aumentava numa velocidade maior que a outra? Aquele caso lá, não, a condição não envolvia o contador. A gente também não sabia quando que atingiria o limite. Tá? Só que naquele caso lá, deixa eu abrir aqui. File. Deixa eu ver se tem aqui. População países. População países com input. Vou deixar o mais simples, tá? Só esse aqui. Que depois a gente aumentou a complexidade, né? Aí tinha input para as duas taxas e um podia crescer na direção do outro, tinha um negócio de troca. Mas vou deixar esse aqui mais simples. Nesse aqui, a gente tem um contador que conta mais um, que é anos.
Mas esse contador, ele não está presente na condição do while. O while não tem relação com quantas vezes já repetiu. A condição é outra, é um critério que está descrito no enunciado e a gente deve repetir enquanto a população do país A ainda não chegou na do B. Quando chegar no B, ficar igual ou passar, aí para. Então, por isso a condição aqui não envolve o contador e sim uma outra questão. Tá? E nesse caso aqui, a gente poderia utilizar um while true? Poderia, tá? E nesse caso aqui também, me parece que seria indiferente, tá? Seria bem equivalente colocar aqui um while true e dentro fazer um if com break para ver se as populações já se igualaram ou não. Como que ficaria esse código se a gente utilizasse o while true? Bom, a primeira coisa é que essa condição aqui, ela ainda vai existir, mas não vai estar aqui. Então, Ctrl X, tá? Recortei, guardei na minha memória. E aqui vai ter um while true. E aí, dentro do while, a gente aumentou a população já, segundo a taxa fixa ali de 3%, que está ali. Aumentou a população B, segundo a taxa também fixa de 1,5%, que está aqui. Aumentou a quantidade de anos que se passaram, porque para aumentar o A e aumentar o B tem que ter passado um ano. Então, passou um ano. Só que daí, para a gente decidir se a gente vai ou não para o próximo ano, para aumentar de novo, a gente vai ter que fazer usando o LTRU, vai ter que fazer aqui um if que testa se é a hora de parar. Tá? Então, olha só, eu vou colar aqui a condição que tinha antes. Era se o A é menor que o B. Só que a condição se o A é menor que o B, ela testa se a gente deve continuar e não se a gente deve parar. Porque ela estava no while. Em vez de true aqui, a gente tinha essa condição. E a condição do while é se deve continuar. Continua se é verdadeiro que o A ainda é menor que o B. Então, aqui no if, o que eu quero não é se deve continuar, é se deve parar. Então, eu tenho que mudar essa condição. Tá? Eu quero parar quando? O inverso lógico do menor. Que é qual? O maior? Não. Não é só o maior. O inverso lógico do menor é maior ou igual. Então, se ele não é menor, significa que ou ele é maior ou ele é igual. Um dos dois. Então, nesse if aqui, a condição fica assim. Se a população do país A ela for maior que a do B, ou então ela for igual a do B, significa que o A atingiu o B ou ultrapassou o B, e nesse caso a gente quer parar. E aí faz o quê? Break. É o mesmo programa que nós havíamos feito de outra maneira, ele pode também ser escrito assim como está aqui. E essa é uma solução equivalente e suficientemente aceitável. Tá? Ela não está nem mais correta nem menos correta do que a anterior, ela é equivalente. E eu prefiro que quando for possível colocar a condição no while que se faça isso. Tá? Quando for possível, nesse caso é possível. Então, quando for possível, utilizar aqui na condição do while. Por quê? Porque isso a maneira que a gente escreve o código, mesmo que ela seja equivalente, a maneira que a gente escreve o código, ela comunica uma intenção, um conhecimento, uma coisa que o programador sabia quando ele estava escrevendo aquele código. E colocando a condição aqui dentro do while, a gente está comunicando para quem vai ler o código depois, a gente está dizendo para ela que, de antemão, que quando ela vai entrar nesse while aqui, ela já vai saber, olha, esse while aqui vai repetir enquanto a população do país A ainda é menor que a de B. Ele já entra aqui sabendo disso. Tá? E aí já fica óbvio que eles estão crescendo, a população dos dois países estão crescendo, de modo que algum dia aquela condição seja satisfeita e ela vai passar a ser falso. Mas é ok, porque dá para usar o while true, porque aqui dentro também tem o if, quem estiver lendo o código vai ler esse if aqui, vai entender que vai parar. Dá para usar assim também, tá? Mas eu prefiro e recomendo que, quando for possível colocar a condição aqui, melhor que seja. Tá? Mas cabe ao programador ver o que vai ficar um código mais
bem acabado, mais menos confuso, principalmente mais fácil de compreender, que não tem que fazer um grande contorcionismo para poder colocar aqui a condição. O programador tem que decidir o que é melhor.